Graça e paz, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o poder das palavras. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Meus irmãos e irmãs, é muito sério. Todos os dias falamos tanto, né? Ouvimos pessoas falarem, nós também falamos, mas uma coisa que devemos prestar atenção, o que estamos falando com a nossa vida, com a vida do outro, com a vida da nossa família, porque as palavras, elas têm poder. Elas têm poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Como está a sua vida hoje? Você está satisfeito, satisfeita com a sua vida hoje? Porque muitas vezes a nossa vida, na maioria das vezes, a nossa vida é fruto do que falamos. Sem perceber, tem pessoas que estão condenando a própria vida e da própria família. Outra coisa, tenha muito cuidado com o que você concorda, com o que os outros falam a seu respeito e a respeito do que é seu ou de outras pessoas. Porque quando tem duas pessoas conversando ou orando, estão conversando, estão orando, a oração de concordância, ela pode muito em seus efeitos, tanto para o mal quanto para o bem, porque é o poder da língua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então tenha muito cuidado com o que você concorda a respeito da sua vida e da sua família. Tem pessoas que vão falar sobre um problema familiar e elas vão conversar com outra pessoa que ela não conhece a palavra de Deus ou que já conhece, mas que não pratica. Porque tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas elas não praticam. Então, cuide-se, abra seus olhos, vamos pedir discernimento espiritual a Deus, sabedoria, entendimento da palavra, porque a palavra de Deus não é só dizer eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, eu não estou aqui julgando, eu estou falando o que o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para te alertar. É sobre a palavra, porque Deus fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, mesmo que chegue uma pessoa que ela conhece a Bíblia do início ao fim, já leu várias vezes, mas se essa pessoa ela não tiver um entendimento da palavra, ela mesmo está enganada, ela está pensando que está fazendo as coisas certas e ela fazendo coisas erradas. Assim é quando tem uma pessoa que vai na igreja, vive na igreja, faz coisas erradas com a família e a igreja é quem leva a culpa. Ela faz coisas erradas, aí tem outras pessoas que aproveitam dessa situação para dizer assim, tá vendo? Por isso que eu não gosto de ficar na igreja. Por isso que essas pessoas que vivem na igreja vivem de faz de conta. Porque olha o que essa pessoa está fazendo com a família. Um monte de coisa errada. E conhece a Bíblia. E vive na igreja. Está lá. E disse que é uma pessoa que é crente, que é fiel a Deus. Então não podemos olhar para a vida do outro. Temos que olhar para a nossa vida. O que você está fazendo com a sua vida? Você está concordando com coisas erradas que falam de você, com você, na sua frente. Às vezes a pessoa vai falar um problema familiar e ela fala que ela não sabe como resolver, que ela está desesperada porque é uma situação que há muito tempo acontece na família dela. Aí outra pessoa que está ouvindo fala, eu tenho dó de você. Mas essa situação só vai piorar. Olha, isso aí vai de pior a pior. Você já escutou alguém falar sobre isso? Você já escutou algo parecido com isso?
Então, a pessoa vai entrando, eu digo, como eu já falei em outras orações, em uma teia de aranha. Ela vai ficando em um emaranhado de problemas na vida dela. Porque quando se fala que vai de pior a pior, imagine, uma pessoa já está passando por problemas terríveis. Aí chega outra pessoa, ainda fala que vai piorar, aí tende a piorar. E ela concorda. E o pior, que a pessoa inocente vai e fala, você tem razão, porque só vai piorar. Porque fulano não muda, fulana não muda, às vezes é um filho, às vezes é um cônjuge, às vezes é a saúde da pessoa. Mas olha, as palavras, como dizem Provérbios, capítulo 12, versículo 18, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Você não pode aceitar na sua vida, nem na sua família, e nem concordar com palavras que destroem a vida de outras pessoas, nem com a sua, nem com a de outras pessoas. Porque vai chegar um tempo que a gente vai ter que prestar conta de tudo que nós falamos. Então, nós devemos saber usar nossas palavras. Quando tem um problema que é muito difícil, nós entregamos ele para Deus. Entregamos e falamos, estou na sua dependência. É o Senhor quem pode, é o Senhor, eu consagro a minha vida, a minha família a Ti, e eu sei que no final tudo vai dar certo, porque o Senhor já tomou conta dessa situação, e aquilo que é impossível para mim é possível para Deus. Então eu confio no meu Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, porque para Ele nada é impossível. Então você já muda, você já descansa o seu coração, porque você tirou um peso de cima dos seus ombros e você entregou para o seu Pai, para o nosso Pai, aquele que pode resolver. E não ficar remoendo o problema, não ficar murmurando, porque palavras de murmuração atrapalham a vida, atrapalham anos da vida de uma pessoa. Os israelitas, eles tinham 40 dias para chegar na terra prometida. Eles passaram 40 anos em volta de uma montanha. Assim, tem pessoas que ficam anos em volta do mesmo problema, porque ela fica falando que ela tem aquele problema, que ela tem aquele problema. Tem pessoas que falam assim, eu tenho esse problema já tem anos e não tem jeito. Pronto, ela já condenou a vida dela. Mas ela pode voltar atrás, ela pode pedir perdão para Deus e ela dizer, Senhor, me perdoe, mas eu sei que o Senhor tem poder para resolver isso e isso não é problema algum para o meu Pai, porque essa situação é uma situação muito pequena diante do grandioso Deus e Pai, todo-poderoso que eu tenho. Aí todos os dias você declara na sua vida, eu não tenho mais esse problema, já sumiu da minha vida, eu já me vejo no futuro vivendo uma vida livre, uma vida liberta, porque Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida plena, vida em abundância. Olha o que diz em Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 e 10. A seguir, ele me disse, profetize ao Espírito. Deus falou ao profeta, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eles receberam vida através da palavra que Deus falou para pronunciar. Deus não fala para destruir, Deus fala para dar vida. Então, lares que estão com problemas, acabaram os problemas, você vai profetizando no seu lar.
que na sua vida, se há alguma coisa faltando, fale: a partir de hoje não há nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Porque Deus, Ele é vida. O Espírito Santo de Deus, Ele age mediante o seu coração e as suas palavras. Quer ser uma pessoa bem-sucedida na vida, quer ser uma pessoa que tem paz no seu lar, quer ser uma pessoa saudável, que tem uma mente saudável e que passa por tribulações, mas passa com Deus, passa na força do Espírito Santo e a tribulação bate em retirada, porque onde Jesus entra, acaba toda a tempestade. Você tem que colocar a vida, a palavra de Deus em prática na sua vida e não aceitar palavras de morte, palavras de destruição, palavras de escassez, palavras que deixam a pessoa desanimada. Em Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Tenha misericórdia de você. Às vezes a gente mesmo, eu não estou te culpando, mas às vezes a gente fica ansioso demais com o que vai acontecer depois, como que vai resolver esse grande problema e vai ficando deprimido, porque não é uma coisa que está nas nossas mãos, mas uma palavra bondosa anima. Quando você muda a maneira de você falar na sua casa, na sua vida, você vai ver a transformação, a grande transformação, porque uma palavra bondosa anima, a dar saúde mental, física, espiritual. Olha como é poderoso as palavras, como as palavras são poderosas. Quando uma pessoa fala coisas ruins, ela começa a fechar portas na vida dela, ela começa a travar a vida da família dela, ela começa a atrair coisas ruins para o lar dela. Aí acaba-se a paz, acaba-se a alegria, aí só tem contenda, desentendimento e as portas vão se fechando. Por quê? Às vezes ela dá legalidade ao que outras pessoas falam. Às vezes ela anda com pessoas que não têm discernimento espiritual. Aí aquela pessoa anda mal acompanhada, muito mal acompanhada, que é dos conselhos do inimigo das nossas almas. A perturbação não é conselho, o conselheiro é o Espírito Santo de Deus, fiel conselheiro. Uma pessoa que outras falam perturbada da cabeça. Se você já ouviu essa palavra, perturbada da cabeça, não podemos falar isso com ninguém. Não podemos, porque ao invés de falar isso com uma pessoa que está com problemas, que está sem saber o que fazer na vida dela, ore por ela. Se você não quiser orar, mas não fale palavras que acabam destruindo a vida da outra pessoa, porque aquilo ali tem volta. As palavras têm poder e depois nós temos que ter, porque tem pessoas que acham assim: eu vou profetizar coisas boas na minha vida, mas eu posso profetizar e detonar a vida do outro, dizer, aquela casa que ela mora, aquele mora, ele não vai mais ficar ali, porque a casa é grande. Para que eles querem uma casa grande? Você já ouviu dizer isso? Mal da inveja. Aí aquela pessoa, ela pode até sofrer por causa dessas palavras, mas se ela for uma pessoa de oração, ai daquela que declarou essas palavras, porque além dela dar conta, ela tem que prestar contas a Deus, porque ai daquele que toca no ungido de Deus. Quando você faz oração na sua casa, você é blindado, selado com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro. Então, ai daquele que fica lançando maldição na sua vida, porque, meu irmão, minha irmã, maldição sem causa
não se cumpre na vida de ninguém, então cai por terra toda palavra de maldição lançada em nossas vidas. Aprenda, meu irmão, minha irmã, a se valorizar, a valorizar a sua boca. A sua boca tem poder. Quando você abre a sua boca para abençoar um filho seu, um neto, um irmão, um parente, um cônjuge, a sua vida, você está trazendo a vida de Deus para a sua vida. Aquilo que era morte se transformou vida, porque o Deus falou: profetiza, filho do homem, e você vai profetizar. Profetize na sua vida coisas boas, dias melhores, porque você vai comer dos dias melhores que você profetizar. Profetize: na minha casa terá fartura de alimentos, que eu vou poder alimentar multidões, eu vou poder ajudar pessoas, eu vou poder ajudar animais, eu vou poder fazer a obra de Deus com caridade, com amor, com benevolência, com benignidade, que é o fruto do Espírito Santo. Alegre-se em Deus, vem coisas boas para a sua vida. Não aceite nada de mal na sua vida. Quando falarem coisas erradas, fala: está repreendido em nome de Jesus. Só aceite palavras de bênção, palavras de vitórias, palavras de que porque você é filho, nós somos filhos de um Deus que é todo poderoso, dono do ouro e da prata, e ele veio, como Jesus falou, vou repetir: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida com abundância em nossas vidas, em nossos lares, em cada membro das nossas famílias. Cele blinda, Senhor Jesus, do topo da cabeça à planta dos pés, a minha vida, cada membro da minha família, a vida do meu irmão, da minha irmã que está escutando essa oração, que é a tua palavra, que as palavras têm poder, e eu os abençoo pela palavra de Deus, em nome do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, com as bênçãos das regiões celestiais, o Efatá de Deus em nossas vidas e cada membro das nossas famílias, a tua poderosa mão, Senhor, agindo em nosso favor. Quem impedirá do teu povo prosperar, ter entendimento da tua palavra, ter uma vida nova, ter saúde física, mental, emocional, espiritual, prosperidade nas finanças e em todas as áreas das nossas vidas. Bênçãos nos relacionamentos conjugais e de pais com filhos. Aqueles que estavam afastados de ti, Pai, traz de volta. Que o Espírito Santo de Deus toque em cada um dos teus filhos e filhas que estavam afastados de ti, e que escute este canal, que é a tua palavra, palavra que edifica, palavra que transforma, palavra que traz bênção, que traz vida e que traz bom ânimo para o teu povo. Com a fé, com a esperança que temos dias melhores. Acabou o tempo ruim, agora é tempo de bênçãos e tempo de vitória, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Que haja paz em nossos lares e que não haja nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, de toda maldade humana, do homem sanguinário. Abençoa, Senhor, e protege-nos, Deus, do todo o mal, do olho do mal. Esconde teus filhos, Senhor, debaixo das tuas asas, ó Altíssimo. Nos protege, nos dá vida com abundância, em nome do Senhor Jesus. Abençoa grandemente e protege nossas crianças e os nossos animais. Para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus.